Olá, gente de Deus. Estamos iniciando mais um episódio do BleaCast. Esse é o podcast semanal que chega na sua casa e na sua família de forma criativa e contemporânea para edificar. Esse é um conteúdo de espiritualidade cristã. Olha só, o que nós vamos falar aqui é bom para você, é bom para os seus filhos, é educação cristã para vocês. Eu tenho certeza que boa parte das experiências que serão ditas aqui, boa parte do doutrinamento que vai dar aqui, vai ser bom para você. E hoje eu tô com o Gabriel aqui do lado. Valeu, Gabriel. Não vai cantar hoje. Hoje não. Hoje é só para bater papo. E Sim. Ele trouxe dois amigos aqui. Eu vou apresentar para você o casal mais top de Alagoas. Se você é alagoano, eu tenho certeza que você já ouviu falar desse casal aqui. Com muito custo eu coloquei ela aqui, ó. Mas eu tenho certeza que ela vai falar muito aqui. Valeu, Gabriel. Obrigado pela sua presença, hein? Pastor, obrigado, Pastor Max. Que felicidade poder estar aqui de novo no Blea. Muito feliz. Esse que é o nosso podcast assembleiano, podcast de quem quiser ser. O importante é você assistir, irmão. Aqui é diferente. Aqui a gente fala de Deus, coisa boa. Tem sempre uma novidade de Deus para você, histórias que vão elevar a sua vida, vão colocar você num nível diferente, né, de intimidade. Hoje recebendo nossos amigos, né, meu pastor? Bem Blea mesmo, né? Bem Blea. Aqui hoje é Blea. Blea pura. Viu? Aqui é raiz. Aqui hoje... Você que é assembleiano, você vai ficar feliz conhecer essa história aqui. O pastor tem assim a linguagem, o código do obleano pregando assim. Tem. Você consegue identificar logo no começo, né? Naquela saudação de a paz do Senhor, você já sabe, aqui é assembleiano, não é diferente, né? E aí a pastora não fica atrás também, né? O nome dele é Jacques Balbino, pastor, presidente em Alagoas. O nome dela, pastora Cláudia. Cláudia de quê? Cláudia Balbino. Cláudia. Sejam muito bem-vindos. Eu fico feliz em ter vocês aqui, viu? Pastor Marcos, nós que agradecemos o senhor Gabriel por nos franquear essa oportunidade. E é isso que vocês falaram. Nós somos assembleiano raiz, nascemos na Assembleia de Deus, nos batizamos na Assembleia de Deus, começamos a nossa carreira ministerial na Assembleia de Deus. E vamos para o céu da Assembleia de Deus. Legal. Você nasceu, tem uma piadinha na internet, pegaram um berço, colocaram assim no berço, assim, uma placa e colocou assim, berço evangélico. Berço evangélico, é isso aí. Você nasceu no berço evangélico. Você também, Cláudio? Também. Assembleia de Deus? Assembleia de Deus. Em Pernambuco, nasci na cidade de Salgueiro, no ano de 1976. Que top, no pastor. Sertão Central. Meu avô, na época, era pastor naquela cidade. E aí ali eu nasci, aquela cidade maravilhosa, Salgueiro, que eu amo. Pernambucano aí assistindo. Você já tem o pedigree, ó. Se fosse um presbiteriano, ele ia dizer que foi predestinado. Aí começa, né? Os arminianos já vão começar. Já vão arrepiar. O pastor do Mas o senhor sabe que tem, né? Já que vamos aí, hoje muito assembleano. Sim, que admira os reformados, que leem boa parte das literaturas, inclusive o cara tá falando mal dos reformados, mas atrás tá cheio de livro. Porque a literatura, boa parte da literatura hoje cristã vem, né, de boa parte dos reformados, mas são bênçãos na educação cristã. Certeza. E tem que aprender um pouco com a gente do fervor pentecostal. Com certeza. A Bíblia fala que não seja demasiadamente santo. Imagina o resto. Né? Fica a dica. Fica a dica aí. Pastora Cláudia, e a senhora? Eu sou pernambucana, né? Nasci na cidade de Ribeirão, Pernambuco, totalmente diferente, não é do sertão, é zona da mata, né? Nós somos o... Cidade de primeira dela. Mas peraí, como é que conheceu aqui? Como é que se conheceu assim, vamos lá pro shopping lá de Pernambuco? Não, na verdade, foi algo interessante. Eu sou pernambucano, nascido na cidade de Salgueiro, como já falei, mas parte da minha infância, adolescência, mudamos para São Paulo
eu cheguei para os meus pais e disse, ó, nós vamos ficar ricos. E eu vi as pessoas indo para São Paulo e se dando bem. E aí eu, sempre empreendedor, um coração, uma mente empreendedora, falei para os meus pais, convenci os meus pais a irem morar em São Paulo. E falei assim, ó, vamos para São Paulo que nós vamos ficar ricos, Deus vai nos abençoar lá, uma terra próspera. E eu fui na frente, não foi o meu pai que foi na frente, eu fui na frente para São Paulo, de carona, um caminhão de um amigo do meu pai. Passou na minha casa e eu convenci o meu pai e a minha mãe, Deus me deu o dom do convencimento. Convenci o meu pai e minha mãe me permitir ir para São Paulo, uma tia minha morava lá. E aí nós fomos para São Paulo, fui na frente, comecei a trabalhar, aluguei uma casa e trouxe os meus pais para São Paulo. E aí nós ficamos dos 13 anos aos 20 anos. Quando eu fiz 20 anos, os meus irmãos criados, eu ajudei os meus pais a criar os meus irmãos, eu trabalhava. Nasci no berço evangélico, mas a minha mãe se desviou, terminou casando com uma pessoa não crente. E o meu pai é uma pessoa maravilhosa, mas era alcoólatra. E a gente teve que assumir muito cedo a responsabilidade de casa. E assumindo essa responsabilidade com 20 anos, com meus irmãos praticamente da minha faixa etária, já estavam criados, eu ajudei a criá-los, mesmo próximo à faixa etária. Eu cheguei para minha mãe e disse, mãe, eu vou agora voltar para o Nordeste, porque eu queria casar com uma nordestina, queria casar com uma morena, porque assim, é interessante. É interessante. Boa. Eu sonhava. Quantos você tinha? Eu tinha 20 anos nessa época. 20 anos. Mas assim, antes de ir para São Paulo morar ir para São Paulo, eu morei um período com os tios meus no Pernambuco. Porque, como eu falei, nós tínhamos um problema em casa, que meu pai era alcoólatra e a minha mãe separou um período dele. Sim. E eu fui morar com os tios meus. E os meus tios recebiam em casa, geralmente quando tinha as festas da igreja, não tinha esse negócio de hotel, né? Hotel hoje. Sim, é verdade. Recebia os irmãos em casa. Em casa mesmo. Né? E aí tinha umas amigas da minha tia que parecia com a Cláudia, assim, elas tinham cabelo grande na época, morena, e eu era criança e falava, um dia eu vou casar com uma mulher desse jeito, morena, cabelo grande, e aí fiquei com já aquilo. tinha o estereótipo. Já tinha o estereotipo dela, né? Já sonhava ali. E aí, quando eu fiz 20 anos, falei, mãe, agora eu vou voltar para o Pernambuco, vou procurar aquela morena que eu sonhava, que eu idealizava, sou uma pessoa muito determinada no que quero. E aí voltei para casa desses meus tios, em Salgueiro, e um dia tinha uma festa na cidade de Buíque, no interior de Pernambuco, próximo da Cor Verde, e a Cláudia fazia parte de um grupo que um tio de criação nossa, que tinha morado com meu avô, regia esse conjunto que eu não conhecia. Líder, e esse meu tio está lá, e eu queria conhecer esse meu tio. A Cláudia falou o nome, qual que Era o o nome? líder do Era grupo. o líder do grupo. Tinha nome? Tinha nome, Cláudia? O grupo... Canaã. Canaã. Eletrônico Canaã. Eletrônico? Era uma banda, era uma banda. Era uma banda, né? Era uma banda. Que lá no Nordeste a gente chama eletrônico, né? Eletrônico. Eletrônico. E aí a banda, eu fui para essa cidade no intuito de conhecer o meu tio. E na expectativa. E a Cláudia chegou com o meu tio, mais outras meninas que faziam parte da banda, os músicos, coisas. Quando foi no outro dia, no domingo, eu estava ajudando, preparando a alimentação. A Cláudia canta muito. E aí eu ouvi ela cantando, linda cidade. Se eu cantar, eu canto em dó de vocês. É o hino da Rose. E aquela voz me encantou, né? Ah, eu acho que não foi só a voz não, viu, Jaque? Né? Mas assim, eu me encantei primeiro porque Pela quando voz. eu conheci ela à noite, eu estava muito interessado em conhecer o meu tio, ver o meu tio. Então, Você era chegou jovem, não estava... com outra empolgação. Outra pra outra empolgação, coisa. né? Eu entendo. Quando eu a vi no púlpito cantando, eu estava... era um Não, ginásio... Você que você primeiro ouviu a voz. Quando eu ouvi a voz, eu estava no ginásio, que eu ouvi, eu corri. Quando eu vi, eu me apaixonei, filho. Aí quando terminou o culto pela manhã, aí eu falei pro meu tio, quem é aquela morena? Ah, tá, ela tem namorado? Aí o meu tio, não tem e tal. Eu falei, ô tio,
Me apresenta ela, né? Nós, tio. Ajuda aí. Dá uma força. Aí quando terminou o culto, eles estavam lá para almoçar na fila, aquela coisa aqueles congressos que a gente fazia antigamente, que tinha fila para almoçar. Aí o meu tio, Cláudio, esse aqui é meu sobrinho e tal. Aí eu, tudo bem, aquela conversa de rapaz, aquela coisa assim, meio pretensiosa. Aí eu falei para ela assim, dá para você louvar esse hino à noite e tal? Aí ela falou, não dá não, porque tem uma sequência. Aí eu falei, nossa, você é muito chata, hein, menina? Aí ela falou, quem é você? Eu falei, eu sou o Jax. Sou o Jax. Tô pedindo para você cantar o hino de novo, mas não... Aí ela, não dá, e já ficou irritada comigo, que eu chamei ela de chata, né? Forma de conquistar terrível. Mas só no primeiro encontro. Assim. É que assim, como era uma banda e eram três solistas, né? Três vocalistas. Tinha mais 2 meninos também que faziam parte. Cada um tinha sua oportunidade. Já tinha um repertório. Tinha um repertório. Então não se repetia os louvores, né? Cada um tinha um que se apresentou no sábado à noite, na sexta à noite, né? Outros no sábado, no domingo no sábado à noite, no domingo de manhã e no domingo à noite. Para ninguém ficar sem oportunidade. E não podia mesmo. Então, na verdade, tem uma situação interessante aqui, né, pastor? Porque então, na verdade, o pastor Jax chegou exatamente no dia em que a senhora ia cantar. Porque senão teria sido outra solista. Não, ele estava lá desde o início, né? Nós chegamos na sexta-noite, né? Nós chegamos na sexta-noite. Ela louvou. Sexta, foi sábado, agora eu não lembro bem. Nós chegamos, aí temos louvores. Tínhamos louvores que participavam todos, né? Como um BAA, como um Brasil grupo, Adoração, né? um grupo cantando todos, né? E também tinha a oportunidade solo, individual. E a minha oportunidade caiu bem no domingo de manhã, né? E foi quando eu vi por coincidência, louvar. a menina que estava escalada, ela não pôde ir, né? No domingo de manhã, ela teve um imprevisto, não pôde ir. Aí eu era a que estava na sequência, então eu assumi. Eu acho que Deus do céu alto subindo já olhou para você, deixa eu começar a mexer algumas coisas aqui. Aí eu pedi para ela cantar, ela disse que não podia cantar, mas como o meu tio era o líder e estava me conhecendo, eu fui para ele, né? Apelei para ele. Falei, tio, dá para aquela moça cantar aquele louvor novamente? Ele falou, não, dá, meu sobrinho, tal. Quando foi à noite, no culto à noite, o meu tio deu oportunidade novamente para ela, que não era para ser, e os músicos já começaram com a introdução da música que eu queria, do hino que queria. Na realidade, então, eu não esperava. Eu esperava que a Patrícia subisse para cantar, né? Aí quando falou, não é você, eu falei, não, na minha vez não. Agora avisa a Patrícia. E realmente eu não ia cantar. Aí quando ele tocou, eu falei, eu tenho que ir, porque ela não vai. Eu terminou o culto naquele dia, eu estava na porta da igreja, do evento. Que era um ginásio, com um papel, uma caneta, não existia celular, né? Qual é o seu telefone, onde que você trabalha? Ela me deu o número do telefone, do contato dela, da loja onde ela trabalhava. E aí eu falei para ela, você não quer pegar o meu, né? Ela falou, não quero, quando você me ligar eu pego. Eu falei, mas você é chata mesmo, hein? É chata mesmo. Mas eu me lembro que eu fiquei encantado por ela, meio chata assim, mas fiquei encantado por ela. E quando eu estava indo embora para minha cidade, para Salgueiro, que estava em Buíque, falei para minha tia, tia, gostei dessa moça, vou casar com essa moça. Olha, que legal. Aí a minha tia brincou comigo já, que essa moça aí é da capital, né? As meninas do interior, que é mais simples. Eu falei, não, tia, vou casar com ela, tô decidido. E aí quando foi no dia seguinte, eu liguei para ela no trabalho, ela não estava no trabalho, estava fora, mas a irmã dela atendeu. E eu conheci sua irmã e tal. Ela falou, ela comentou, mas ela saiu, mas pediu para você deixar seu telefone, seu RG, seu PR. Brincando com a minha cunhada é muito brincalhona. Eu falei, eu sei que ela tá brincando, mas se ela comentou é porque ela se interessou, né? Claro. Ela se interessou. Alguma coisa ficou marcada ali, né? Aí liguei na terça, não atendeu. Liguei na quarta. Quando foi na quinta-feira, e era daquele tempo dos orelhões e cartões, lembra? Lembro. Eu falei, não vou ligar, mas se não atender hoje, eu já vou partir para outra história, não vou. Aí liguei, ela atendeu. Quando ela atendeu, aquela conversa e tal, e nós estávamos 500 quilômetros do Recife. Eu falei, Cláudio, foi o seguinte, esse final de semana a nossa mocidade vai estar indo com a igreja, mas no próximo final de semana eu vou ir para Recife.
Aí passou o primeiro final de semana, o próximo final de semana eu peguei um ônibus 500 quilômetros, Vaso, Meu Deus. atrás dessa benção. 500 quilômetros, fui lá para casa do meu tio no Recife. Cláudia, atitude tem. Isso você não pode reclamar, tá Sim, bom? com certeza. Aí- Com certeza. Cara, Começamos, aí fui, e aí a gente começamos a namorar no shopping, praticamente, porque à tarde eu fui pegar ela no trabalho, ela foi passear no shopping, eu pegava a mão dela, soltava, ela ou você pega ou você larga, eu falei, eu pego. Eu pego. E aí, quando voltamos para a igreja naquele sábado, que eu estava no Recife, ela foi para casa, por causa do meu tio, na segunda-feira, ela me levou para conhecer o Recife, que eu era pernambucano, mas não conhecia a capital, era do interior. Ela me levou para conhecer a capital. No segundo dia do namoro, que era na segunda-feira, vamos dizer assim, terceiro dia, eu falei que eu estava na Dantes Barreto, tem até hoje essa avenida, e um camelódromo. Eu parei e falei assim, moça, eu quero te falar uma coisa. Tenho 3 coisas para te falar. Ela falou, não, pode falar. Eu falei, a primeira coisa é que eu vou casar com você. A segunda coisa é que eu vou ser um empresário de sucesso. E a terceira é que eu vou ser um pastor. Aí ela falou assim, calma. Eu falei, não, tô calmo, não tô nervoso não. Mas ela ficou nervosa, porque quando nós fomos deixar ela em casa, chegou na esquina da casa dela, ela ficou com medo. Eu disse que ia casar com ela no terceiro dia de namoro, né? Aí ela disse, não, nem precisa me deixar em casa. Eu falei, você já queria me dispensar. Eu falei, não, eu vou até a sua casa. Eu disse que eu vou casar com você, eu vou lá conhecer seus pais e vou falar para eles que eu quero casar com você. Aí namoramos 1 ano e meio, né? Namorando 1 ano e meio. Agora vai fazer em junho 24 anos de casado. parabéns. De casado. Parabéns. Glória a Deus. 20. Chegou um jovem lá na igreja, pastor Jacques, ele começou a namorar, tinha 20 dias. Aí ele perguntou assim, pastor, que dia que começa o curso de noivos? Eu falei, não é possível que você já está falando. 20 dias. Eu falei, não é possível que você, no primeiro dia que você levou a menina para o restaurante, você já falou. Pastor, já falei que eu quero casar com Quem ela. é casar. É porque é determinado, já sabe o que quer, né? Na verdade. E o jovem... Assusta um pouco também. a moça, assusta. né? E o jovem porque não conhece, evangélico né? já Não tem conhece esse... O namoro é para conhecer. Poucos dias, né? Isso, E o jovem evangélico, nordestino principalmente, criado ali, já tem aquele propósito, sabe o que quer, para onde vai. E toda a vida eu fui muito decidido, a vida me amadureceu muito rápido. Os processos que passei me obrigou a amadurecer. Então, até nisso aí também eu tenho um propósito. E era assim, né? Namoro, uns anos atrás, principalmente da igreja, o rapaz só namorava com a moça se ele tivesse realmente intenção de noivar e casar. Né? Não era simplesmente um Não tinha namoro. Vamos namorar. Vamos namorar. Hoje tem muita defraudação. Muito mais Já rápido. era um compromisso, né? Eu já vinha com um propósito, né? Você ia olhando para a moça, você ia orando. Tinha aquela questão de levar na frente da igreja, apresentar quando você noivava. Sim, chegar nos pastores, falar assim. Conversar com os pastores e tal. Tudo então, isso. o jovem daquela época já vinha com esse intuito que precisava casar. Eu tinha vontade de ser um pastor e eu sabia que para ser um pastor precisava casar também. Então eu queria conquistar Casar com uma cantora. Nossa, tudo de bom, né? Pastor, quer que eu falo pra você? Já meio caminho andado. Lógico. Isso aí mesmo. E aí namoramos 1 ano e meio, casamos e 24 anos temos o Danilo, um lindo filho, maravilhoso, 18 anos hoje. Na bem da verdade tivemos 2 filhos, né? O primeiro Deus levou, passamos por esse processo, a perda do primeiro filho. O Senhor nos confortou e depois De 4 anos. 4 anos tivemos o nos presenteou com Danilo, que é um presente, é uma joia rara, um menino de Deus. Hoje mora em São Paulo, eu estou morrendo do coração porque sem o filho. E aí tá na síndrome do ninho vazio. Na síndrome do vazio. Tem quanto tempo que ele se Rapaz, desvinculou, vamos dizer assim? Para mim faz uma eternidade, mas faz 2 meses. Para mim já faz muito tempo. Você fala em tempo, chega a dói. Chega a dói. Chega a dói. Para mim já faz muito tempo. Mas eu tenho tá lá. certeza que ele está sentindo falta também. Porque vocês são bons pais. É. Né? E o filho sente também. Eu vim aqui para Goiânia e fui morar só aqui, né? E
sentia falta mesmo da família, sente falta mesmo, né? Sim. Porque os pais falam, Sim. nós sentimos falta. É verdade, porque um filho é alegria dentro do lar, né? Ele só não dá o braço a torcer. Ele é Durão, né? É durão, não dá o braço a torcer não. O Danilo, ele tem muitas características minha e da Cláudia. Eu sou falante, a Cláudia não fala tanto. O Danilo não fala tanto, foi uma característica da Cláudia. Mas uma das características que o Danilo absorveu minha é a determinação. Sim. Ele, quando tinha 9 anos, 10 anos, ele disse que ia fazer engenharia mecatrônica. E botou no coração isso e está correndo atrás do sonho dele. Legal. Muito parecido com o pai dele. Eu quero fazer engenharia mecatrônica. Lá em Alagoas não tinha o curso, então ele veio fazer em São Paulo. Então ele é muito focado, muito Glória determinado, né? E aí ele puxou a Cláudia nesse sentido. E é essa atitude que honra os pais, porque normalmente esse texto de honrar aos pais é interpretado como assim, frequente lá a casa do pai, ou vá lá, entregue presentes, mas o filho honra o pai quando está indo bem na vida. Sim. Então, qual é a resposta de honrar o pai? É o menino que ele está estudando, que ele está crescendo, que ele está, vamos dizer, arrumou um namorado, uma noiva, casa, constitui família, cresce, tem uma profissão. O pai de longe está dizendo, né? Esse menino meu está me honrando. Eu entendo isso quando a minha mãe teve 4 filhos. E todos nós fomos criados no Evangelho, no berço evangélico, mas alguns irmãos meus se desviaram, se afastaram. E um dia eu ligo para minha mãe e falo: mãe, estou triste com a senhora. Ela falou: por quê, meu filho? Porque a senhora não liga para mim, só liga mais para os meninos do que para mim. Aí ela falou para mim: não, filho, não é que eu ligo mais para eles, é porque eu sei que aonde você está, eu não preciso me preocupar, eu vou estar em paz. Aí entra aquilo que o senhor falou, honrando a minha mãe, aonde eu estava honrando. Aí é a honra. A honra, é o filho da irmã Edna. Olha que exemplo, olha que bênção. Ela estava descansada. Ela estava descansada, né? Aí eu não entendia que ainda não era pai. Aí hoje eu sou pai, entendo isso. E isso era o mandamento de equilíbrio na lei civil de Israel. Ele ficava no centro de todo o mandamento, honrar o pai e mãe, porque era assim. Tem um mandamento que é não matarás. Mas para que não matarás se eu matar uma pessoa, eu desonro o pai? Então, na verdade, eles não memorizavam não matarás. Memorizavam honrar o pai e a mãe. Era tudo, não vou fazer isso porque é desonra para o meu pai. Eu não vou fazer isso porque isso desonra os meus pais. Era o centro da lei. Era honrar o pai e mãe. Então, o filho, quando ele vive uma vida que é uma vida que o pai se orgulha, ele honra o pai. Com certeza. Ele está honrando o pai, né? Eu não vou fazer tal coisa, eu não vou trazer vergonha para o meu pai. Trazer vergonha para o meu pai, para que eu vou fazer isso? Trazer vergonha para minha mãe. E eu fui criado com esse instinto, não envergonhar os meus pais, eu sempre pensei nisso. Eu morei um tempo com os meus tios e tudo que eu fazia, eu pensava, e meus tios, como é que vai ser? O que o povo vai falar? Meu avô, que era pastor, o neto do pastor Arlindo, olha o que está fazendo. A preocupação em honrar os pais, a gente carrega desde cedo. Eu acho que na sua história, hoje eu falei sobre superação, é um tema aqui em Goiás. O Bispo Itz trouxe inicialmente a superação e hoje eu falei em um programa que nós temos chamado Mais de Deus e nós falamos sobre a superação do passado, né? E eu conheci você há pouco e eu vi uma história que é uma história muito bonita, que é o cara que, assim, entre ganhar mais e ter sentido de vida, eu prefiro ter sentido de vida do que ganhar mais. Entre eu acumular fortuna e eu ter significado de vida, eu abro mão, eu moro em tenda, eu não moro em palácio, eu deixo de andar nos melhores carros, comer a melhor comida, morar na melhor casa, para eu ter sentido e significado. E eu vi a igreja onde o senhor assumiu. Eu quero trazer isso aqui, eu quero parabenizar você, porque quem vê você, o apóstolo Paulo fala do passado como referência. Em Filipenses ele fala, olha, o passado para mim é uma referência. Eu vivo o presente, tenho expectativa, o plano de Deus para o futuro é maravilhoso, mas eu olho essa referência. E aí,
Eu vendo a igreja que você assumiu, eu vi que você de fato ama o Evangelho, ama o Reino de Deus. Queria fazer isso aqui. É muito caro para você isso, o Evangelho. Para você fazer, você sair de São Paulo, você ir para Alagoas. Alagoas é um estado maravilhoso. Os nordestinos Lindo. é um estado maravilhoso. Paraíso Mas eu das estou águas, dizendo Maceió. o que você assumiu. Não dá. Se for um cara que gosta de matemática, se ele fazer a soma direitinho, ele fala assim, não vou. Mas o senhor, eu tenho certeza que foi enviado por Deus. O Espírito Santo falou forte no seu coração para você aceitar esse desafio. Com certeza, Marcos, eu como falei no começo, uma pessoa muito determinada nos objetivos, porque eu sei que a gente só chega onde sonhamos quando nós temos determinação. Quando criança, como falei, 13 anos, eu convenci os meus pais a ir para São Paulo porque eu queria ficar rico, né? Eu tive uma infância pobre, não uma infância miserável, eu não posso dizer que foi uma infância miserável. Dentro da medida do possível, meus pais nos davam tudo, mas era limitado. E eu via amigos andando de moto, eu queria moto. Eu via amigos tendo carro, roupas boas, e eu queria ter aquilo, tênis bons de marca, eu queria ter aquilo. Então, nasceu o desejo de ficar rico no meu coração. Mas só que um dia eu faço uma oração que muda a minha história, que muda a minha vida. Eu faço que oração? Eu chego diante de Deus e falo assim, Deus, me dá o desejo por almas, como eu tenho o desejo por ficar rico. Eu li um livro chamado Clamor do Mundo, não sei se você conhece. Conheço, muito bom. Logo assim que comecei a fazer o seminário, e aí, em missiologia, eu li esse livro. Esse livro muda a minha visão, muda a minha história no sentido do empreendedorismo. Eu falei, Deus, a capacidade que o Senhor me deu de empreender, eu sou empreendedor desde a infância. Eu com 10 anos já vendia gelinhos, eu com 12 anos eu já negociava, alugava uma bicicleta que meu pai tinha me dado. Os coleguinhas falavam, deixa eu dar uma volta. Não, dar uma volta nada. É tantos centavos, 50 centavos para dar uma volta. Empreendedor na veia. Empreendedor nato, né? Porque eu tinha esse desejo de crescer. Eu sabia que Deus tinha mais para nos proporcionar. Mas quando eu leio esse livro, Clamor do Mundo, eu percebo o meu egoísmo de querer para mim só. E eu começo a perceber que Cristo não era isso. Cristo era para os outros. Ele abre mão da glória, ele abre mão do palácio para vir para aqui, para a terra. E quando eu li o livro Clamor do Mundo, que eu vi Charles Sturges escrevendo a história de homens que oravam, Deus, me dá os bárbaros, senão morrerei. Deus, me envia, me dá alma, senão morrerei. Alguém escreve lá, João Quinox, se eu não estiver enganado, me envia aos bárbaros. Então, isso me impacta e eu faço aquela oração naquele dia, me lembro com aquele livro na mão. Falo, Deus, coloca no meu coração o desejo por almas, como eu tinha o desejo de ficar rico. E aí Deus vai mudando isso. O amor pelo Evangelho, pela igreja, por pessoas, foi crescendo. E aí depois eu percebo que os sinais seguirão os que creem. Eu percebo, aprendo que dinheiro é consequência. Eu vou a São Paulo, me torno empresário e aí abro mão da empresa que tinha bem sucedida, faturava 1 milhão por mês. Eu tinha 28 caminhões, por sinal tinha filial aqui em Goiânia, Cuiabá, Sinop, Novo Progresso, Campo Grande. E aí chega uma hora na minha vida que eu vou me envolvendo tanto com as coisas do reino que os meus sócios chegam para mim e me colocam contra a parede e falam, você precisa decidir. O quê? Entre empresa e ministério. Nessa época o bispo Samuel Ferreira tinha me colocado
próximo a ele, foi me lapidando, me forjando. O bispo Samuel Ferreira me consagrou diácono, presbítero, evangelista e pastor. Eu devo muito ao bispo, ele me forjou, ele acreditou no meu ministério, investiu no meu ministério. Por isso que eu sou quem eu sou hoje, porque o bispo Samuel Ferreira acreditou no meu chamado. E aí eu estou envolvido em programa de rádio, dirigindo congregações, co-pastor do bispo Samuel Ferreira, coordenador de missões do Campo do Brás e ajudando em outras comissões e muito envolvido com a igreja. E os meus sócios começam a ficar chateados, de uma certa forma. Mas eu fazia o comercial e eles não entendiam que a minha presença não era tão importante na empresa, o que era importante era o meu trabalho. E aí eles chegaram para mim e falaram, você tem que decidir, empresa ou igreja. Aí eu falei, eu decido igreja. Não foi fácil, porque na época me proporcionava muito desconforto a empresa, né? Viagens internacionais. Eu sou apaixonado por Nova York. Como eu falei, eu era uma pessoa muito determinada. Eu assistia na minha casa, sessão da tarde, e falava para minha mãe, olha, passava aquele filme da baleia, do parque, ali em Orlando, e eu falava, me lembro que quando eu fui a primeira vez em Orlando, há 5 anos atrás, eu chorei quando estava naquele lugar, me emociona até hoje, porque eu falava para minha mãe, um dia eu vou quero estar lá. Um dia eu vou estar lá. E abrir mão da empresa, eu falei, não posso deixar ir. Abrir mão de tudo isso, porque eu entendi que eu tinha um chamado. E o meu chamado era maior do que o meu interesse financeiro. Glória a Deus. Meu chamado era maior do que a minha vida profissional. O meu chamado era maior do que os meus sonhos materiais. E aí eu, como fui criado na igreja muito apaixonado pelo ministério, os meus amigos de infância, quando fui para São Paulo, eram presbíteros, diáconos, evangelistas. Eu não tinha amigos da minha faixa etária. Os meus amigos eram esses homens, porque eu me idealizava neles. E aí, quando conheço o bispo Samuel Ferreira, me encanto mais ainda, porque o bispo é um homem visionário. O bispo, ele vê além do tempo. E aí me apaixono pelo bispo. E o bispo, começo a ficar mais próximo dele, ele me traz para perto dele, tanto que eu digo e falo com muito orgulho, sou geração bispo Samuel Ferreira. Tenho orgulho de falar isso, sou geração bispo Samuel Ferreira. Abro mão da empresa, chego um dia para o bispo e digo, bispo, vendi a empresa. Ele estava assinando um documento, ele levantou a cabeça e disse, você fez o que, Jax? Eu vendi a empresa. Ele me pergunta, você orou? Eu falei, orei. Ele falou, e a Cláudia? Isso se preocupa muito com a família. A Cláudia não é a mulher de Jó que manda você amaldiçoar a Deus e morra. Aí ele pergunta para mim, e a Cláudia? O bispo se preocupa muito com a vida do obreiro. Ele falou, e a Cláudia, Jax? Eu falei, bispo, a Cláudia está comigo. Glória a Deus. E aí ele baixou a cabeça novamente, assinou, continuou assinando os papéis e só disse assim para mim, amanhã você viaja comigo. Então tive nisso a aprovação do meu líder. Ali eu saio da empresa e aí começo a viver agora para o ministério integralmente. Ele automaticamente já puxa o senhor para mais perto também. Mais perto também. Aí quando ele falou, amanhã você já viaja comigo, já entendi ali que era estar mais próximo. E aí foi me dando maiores responsabilidades e estamos caminhando aí. A CIB o ano passado foi lá. Fui lá em Alagoas. Aí a minha esposa estava lá no plenário. Ai, que bênção. Foram dias maravilhosos. Não, ela me contou. Foram dias, foram cada ministração, desde a abertura. Né? Nós sentimos Deus desde os ensaios. Olha Nos só. ensaios a gente já sentia a presença de Deus, né? E ele nos coroou com aquela bem assim maravilhosa mesmo. Todo o Brasil, a mulherada de todo o Brasil, de Madureira, estava ali. E foi uma honra para nós, os nossos líderes, escolherem o nosso estado, né? Para sediar a CIBEM. A gente sabe que a CIBEM fica geralmente no eixo São Paulo, Rio, Goiânia, Brasília, né?
Foi algo surpreendente. Foi mesmo. Foi. Né? Algo surpreendente. Isso mostra que você Nos tem moral. pegou. Não é moral, não. Não é moral, tá não. contente. Isso só mostra que a Bispa Keila. bondade de Deus. Não. Bondade de Deus. Isso mostra, cara, que você tem moral com a bispa. Não. Não, isso mostra Porque- que A Porque- bondade de Deus ela é grande demais. a misericórdia e a bondade dos Mas o nossos estado é líderes. muito Demais. bonito. Sim, Sim. Na verdade, quem foi pra lá acabou aproveitando as belezas Sim, é naturais muito- do estado, que é muito bonito. hoje é um dos estados mais procurados do turismo do Brasil. Vocês fizeram lá dentro do templo mesmo? Vocês Do templo, acharam? dentro do Sim, templo. não tem. Quantas pessoas cabem lá no templo? O templo, quando a gente faz um evento dessa magnitude, cabe 5 mil pessoas simultaneamente. Mas aí eu coloquei tendas lá fora, aí Sim. aumentou para 7 mil. Sim, que top. A Andressa ficou surpresa, Foi. alegre, ouvindo a nora da pastora, da bispa. A pastora Majorria. Essa não vai aí. Prega muito. Que Prega mais a Andressa falou muito, pra muito, mim? muito. Eu Foi lindo, fiquei lindo. muito... Essa Majorria é uma grande mulher de Deus e prega como poucos no Brasil. Uma autoridade, linda. né? Um conhecimento. Sim, Agora, sim. É. Agora, tem Conhecimento. surgido, assim, eu sei que existe um grupo de itinerantes que eles são dedicados a isso mesmo, a levar a palavra em cada estado, mas também tem surgido pastores, presidentes, pastores locais que são excelentes pregadores. É ou não é, Cláudio? Pode dizer que você tem um em casa? Olha, nós temos em casa um pastor, um marido, um pai, um namorado, um companheiro, 100%. Né? E Deus é tão lindo, maravilhoso, que ele continua com a mão estendida sobre a vida dele e falou assim, não, filho, eu vou... É diferenciado, Marcos. Ele é diferenciado. Ele tem... Deus ele é maravilhoso. Deus ele me deu uma família, ele me presenteou com o melhor. Com o melhor. Né? Ele é um pai exemplar. Um pai a ponto do filho, né? Do filho. Deixa eu falar, né? Senão vira polêmica. Meu filho, ele tem um orgulho do pai tremendo. Uma vez dentro do elevador, esse homem saiu chorando, porque ele olhou para o pai dele e falou assim que queria ser como o pai dele, né? E o meu esposo, como esposo, ele é maravilhoso. Ele foi um presente de Deus. Como pastor, ele é completo. Ele é um pastor. Desde as criancinhas, a gente chega lá. A gente chega na Adebrais Alagoas Kids para o culto. Porque elas veem tudo assim, sabe? Então a gente desde pequenininho. E a gente percebe quando o pastor, ele é amado, ele é querido. E ele está fazendo a vontade de Deus, trabalhando para o reino, quando os pequeninos abraçam. É boa. Quando os pequeninos abraçam. E a gente tem vivido isso, né, filho? A gente tem vivido isso. O amor de Deus, a bondade dele, a fidelidade dele sobre as nossas vidas. E tá aí o pastor Jacques Balbino. Como é que foi para a senhora, assim, ver toda essa situação da mudança? Porque é óbvio que a senhora confiava em Deus, acreditava no potencial do homem falando que estava do seu lado, mas como é que foi para a senhora assim ver uma mudança tão grande? Porque a mulher, eu sou casado também com uma esposa maravilhosa, Vanessa, meu amor, te amo, beijo. Tá bem Mateuzinho, Tá garantido. mas assim, como foi para a senhora ver uma situação, uma mudança que ia aparentemente desestabilizar toda a família, entre aspas, a casa, no sentido... E a senhora aquelas assim, não, seguranças, né? Não, vou mesmo assim. O que passou assim muita história? Aquele momento que o pastor Jacques chegou e falou assim, ó, meu amor, vendi tudo, vou vender, agora vamos para cima aí, não sei. Desde o noivado, né, filho? Trabalhamos juntos. Eu saí da loja e fomos montar uma empresa junto, né? Eu pedi lá todas as contas do trabalho
e fomos trabalhar juntos. Então, Mas sempre desde o acreditou nos noivado, sonhos, nós né? estamos juntos, né? E na transportadora também. Eu trabalhava junto e eu fiz o levantamento todo para ele chegar nos sócios. E A senhora que preparou tudo. Ah, chegou lá o executivo com um dossiê pela Cláudia. Olha, gente. Prontinho, ó. Valores. financeiro, né? Isso. Se a gente não confiar em Deus, eu estava comentando hoje no almoço com a pastora Priscila, a pastora Ellen e a pastora Fernanda, que a Bíblia já nos diz que é em vão a gente tentar proteger, guardar, se a gente não confiar em Deus. Sim. Né? Contando sobre o meu filho que está em São Paulo, né? E nós estamos em Alagoas. E se a gente não confiasse nas promessas de Deus, se nós não depositássemos toda a nossa ansiedade sobre Cristo, em vão a gente trabalharia. Então, se Deus prometeu, se Deus vinha falando, então vamos confiar. Glória a Deus. Porque Ele é fiel para cumprir todas as promessas dele, todas as promessas que Ele tem feito. E é isso que nós temos vivido até hoje, as promessas de Deus sobre as nossas Glória vidas. a Se Deus. cumprindo. Nós temos vivido isso. Glória a Deus. Então é dessa forma, a casa inteira, foi a família toda que entrou no projeto. Isso. A promessa de Deus é dada para Abraão, mas só se cumpre se tiver a Sara. Mas aí a promessa de abrir em cima dela, que foi depositada sobre Abraão, se estende sobre... Mas só se cumpre com Sara. Isso. Aqui é a bênção de Deus para essa A família. Cláudia é sempre muito companheira, sempre uma menina criada num lar cristão muito fervoroso e muito arraizado na palavra, né? A irmã Marlene, a minha sogra, criou suas filhas muito bem. Sim. E essa raiz, essa escola que ela teve me ajudou bastante, porque ela é uma mulher de Deus forjada por uma grande mulher de Deus, que é a minha Glória sogra. a Deus. E quando eu falei, no início, eu falei para ela que ia casar com ela, ia ser um pastor. Eu disse para ela, mas eu falava também o preço do chamado, as renúncias do chamado. E ela foi sempre uma menina temente, fazia parte daquele grupo, daquele bando, já levando a palavra de Deus, ela já ansiava pela obra também. Então ficou tudo mais fácil. Ela entendeu o que Deus tinha para mim, entendeu que ela fazia parte do projeto, que sem ela não seria possível, e aí caiu para dentro do projeto e hoje estamos aí. Muito bom. Benção. 4 anos já de desafios que vocês estão lá em Alagoas. 4 anos. 4 anos, nós chegamos lá em 2018, dia 1º de dezembro de 2018. Estava bem no começo da pandemia, né, pastor? Não, ainda não tinha pandemia, É né? 2019. 2 anos antes. É verdade. Foram 2 anos Aí antes. foi 18. De 2019, nós estávamos naquele ano de adaptação Isso. do campo, conhecer o povo nos conhecer. Em 2020 veio a pandemia, Foi. né? Foi mesmo. Veio a pandemia. E aí a gente com aquele desafio de levar aquela visão que Deus tinha dado ao nosso líder, o bispo, para o Nordeste, levar aquela igreja pujante. O bispo, quando chega no Brás, ele traz aquele crescimento, aquela visão. E aí nós temos a missão de fazer isso, de levar aquilo que o bispo nos ensinou, que nos forjou para o Nordeste. Mas aí vem a pandemia. Mas mesmo assim nós não nos apequenamos diante das circunstâncias, porque nós aprendemos que a bênção atrai aquilo que nós precisamos. Sim. Algumas pessoas que pensam que para você ser abençoado, Ageu 2:19 vai nos dizer: a semente ainda está no celeiro, nem a videira, nem a figueira, nem a romeira, nem a oliveira têm dado os vossos frutos, mas eu, o Senhor, vos abençoarei. Então a bênção não está no lugar, a bênção está sobre você. Aquilo que a bênção Deus te dá. Então nós entendemos que mesmo diante da crise que o mundo viveu, nós tínhamos a bênção. A bênção de Deus, a bênção do nosso líder, e nós acreditamos. E aí entendemos que a bênção atraiu aquilo que nós precisávamos. Me chama a atenção Ismael. Ismael cresce no deserto.
ele se torna flecheiro no deserto. E quando nós vemos isso se tornar flecheiro no deserto, não faz sentido. Eu estive em Israel e tive a oportunidade, eu estive no Egito, e a oportunidade de sair do Egito, ali do Cairo, para Israel. E nós passamos ali pelo deserto. Sim. E nós observamos, que todos sabem, que não existe uma vegetação, não é um lugar normal para ter animais de caça. Porque flecha, se tornar flecheiro, precisaria de animais grandes para ser alvo. Mas aí nós entendemos que a bênção do poço, da fonte que Deus deu para Ismael, atraiu o que ele precisava. Então a bênção de Deus vai atrair o que você precisa. E foi isso que nós vivemos. A bênção de Deus ali em Alagoas atrai aquilo que nós precisamos. Glória a Deus, glória a Deus. Bênção. E Deus tem na sua providência, né? Sim. Vocês são nordestinos, conhecem essa linguagem do nordestino, sabem as necessidades do nordestino. Estão em São Paulo e Deus abre essa porta que vocês, eu tenho certeza que cada nordestino sente orgulho de ter um pastor presidente que entende as demandas do nordestino. É a cultura, né? A cultura, é verdade. Vocês sabem dialogar com as perguntas que o nordestino tem. Eu me lembro que quando eu cheguei em Alagoas, e uma irmã veio conversar comigo, e ela fala: pastor, eu não fui fichada, eu não fui fichada. Se você falar isso para uma pessoa em São Paulo, vai achar que a pessoa tinha passado pela polícia, né? Fichado em São Paulo pela polícia. Mas lá no Nordeste, fichado é você ser registrado, né? Você sabe disso. Então, isso nos ajudou. E aí, assim... A linguagem popular. A linguagem cultural, né? Os dois, ó. O que acontece? Linda. Houve momentos, ô Marcos, ô Gabriel, para resolver situações que eu fui orar, pedindo um direcionamento de Deus, como que eu vou resolver essa situação, como que eu vou fazer. E um dia eu me lembro que eu orei e Deus falou comigo: lembre-se que você é um deles. Isso é lindo. Lembre-se que você é um deles. Então, eu consegui entender o mundo deles porque eu sou um deles. Sim. Eu faço parte dele. E aí ficou mais fácil para levar essa visão e não ser uma visão que viesse conflitar tanto. Porque eu traduzi para o nordestinês, vamos dizer assim, a visão que Deus deu para o bispo, traduzi. Isso. E aí vem, graças a Deus, a gente conseguiu desarmar muitas bombas, muitas dinamites, muitas granadas. E eu acho que por aí também a prosperidade de Deus vem através das oportunidades, mas a pessoa certa também. Para discernir o tempo, existe uma coisa hoje entre os teólogos chamada código missional. O código missional é fazer a leitura do ambiente, do público. Sim. O código missional é, se você for, vamos dizer, para Paris, como é possível entregar o evangelho, propagar o evangelho, fazer a administração do evangelho naquele lugar? Então, eu digo isso analisando vocês mesmo aqui. A história de vocês caminha com uma menina que canta em um evento evangélico, com um rapaz que chega, conhece ela, e aquilo tudo, vocês saem dali e vão montar uma boa empresa que Deus trouxe sucesso, mas chegou o momento de que vocês decidiram integrar, colocar suas vidas integralmente à disposição do reino de Deus, mas aí a oportunidade veio. E um cara que eu tô vendo que o sotaque ainda mantém, o sotaque nordestino. Eu faço. Ó, gente, eu vou mandar trazer um cuscuz aqui pra você. Pode trazer um baião de 2 aí. Eu não sei, o pastor ficou até mais feliz, agora você falou cuscuz. O olho chegou a brilhar. É que assim, eu tenho muito orgulho de ser nordestino. Eu faço questão, eu morei muito tempo em São Paulo, mas eu fazia questão de não perder as minhas origens, de perder a minha identidade.
a minha referência. Legal. Né? Tenho orgulho. E assim, eu amo o Nordeste, eu sou apaixonado pelo Nordeste. E a gente sabe que o Evangelho no Nordeste foi um tanto pouco sofrido, mas eu ficava revoltado com alguns obreiros que chegavam até São Paulo para se lastimar, para reclamar, que lá é difícil, que lá é pobre, que lá é isso. E assim, eu orava a Deus. Deus, coloca no coração. Eu nunca pedi para o bispo para ir para o Nordeste, nunca. Sim. Porque eu entendo que a gente não pede para sair e não pede para entrar. Sim. Deus direciona, Deus fala com o profeta. Sim. Mas o bispo Samuel Ferreira, ele tem uma visão ampla, como eu já falei. E o bispo enxergou em mim esse potencial de desenvolver, me preparar e mandar. Fazer como Paulo ia no local, preparava alguém do local e deixava, fica muito mais fácil de adaptação, de entrosamento. E aí a gente vai para lá com essa visão, porque eu tenho esse amor por lá, eu sou apaixonado pelo Nordeste. O Nordeste só tem uma coisa ruim. Sim. Só tem uma coisa ruim. Eu falo sempre para o bispo. Esses dias eu falei, bispo Samuel Ferreira, eu só posso reclamar uma coisa do Nordeste, é ficar longe do senhor. Então ficaram assim ansiosos. E aí eu via as pessoas chegando e falando mal do Nordeste, dizendo que lá era pobre. Você sabe, você já ouviu muito isso, Marcos, o Tiago também. Não, porque lá é difícil. Não, eu falei, não é difícil. Não a bênção atrai o que você precisa. Sim, sim. E mesmo com todas as características que nós estamos falando aqui, que os senhores têm, né? De ter nascido, ter vivido, saído, mesmo voltado. Teve, assim, vocês foram totalmente aceitos? Teve rejeição? Teve alguma rejeição, assim, da igreja? Porque é normal, às vezes troca de pastor, chega um outro, mas assim, por ser do povo... Se bem que você... Eu só queria dizer que o senhor é muito carismático. Essa facilidade, né? Eu não teria dificuldade nenhuma de ter um pastor igual o senhor, porque, assim, o senhor é um pastor presidente, mas o senhor é um pastor acessível. Muito novo, né, pastor? Dicas de passagem. Prega bem. Um dos pastores, desculpa, só fazer uma brincadeira, um dos pastores presidentes que tem bastante cabelo. Deus me agraciou. Não tem muito branco, né? Eu acho que é porque não tem tanta preocupação. As preocupações são muito. Tiago, o que eu aprendi ao longo da vida? Dentro dessa pergunta que você me fez, se nós fomos aceitos, assim, toda unanimidade ela é burra. Teve sim pessoas que não nos aceitaram. Teve sim. Mas o grande segredo eu aprendo com Deus. O que é que Deus fez? Deus desceu até o nosso nível para nos levar ao nível dele. Então, quando eu chego em um ambiente que eu percebo que as pessoas não me aceitam, eu me desprendo e desço até o universo dele para mostrar para ele que eu não estou ali para confrontá-lo, para ser um inimigo, mas para ajudá-lo, porque às vezes as pessoas não entendem. E aí, as pessoas que nos rejeitaram, eu fui buscando. Por que você me rejeita? Me dá uma oportunidade, me conhece, me dá uma chance. E aí a gente foi mudando isso. Conseguiu virar o quadro de negativo, descendo até a necessidade que a pessoa tinha. Tiago, ela gera traumas, é normal. Qualquer mudança vai gerar traumas. E aí você tem que entender que é você que está chegando, que as pessoas estão no mundo delas, que as pessoas estão na vida delas. Mas eu acho que o senhor não fez mudança, não. Mudar é a palavra mudança para uma palavra que ainda gera mais aversão. Porque mudança, o cara fala assim, não, mas mudança é eu pegar esse microfone aqui e mudar ele para cá. Eu acho que você fez foi uma inovação. E inovação é nova ação. Nova ação, isso aí. Você vê, de fato, eu olhei as fotos lá, você pegou uma igreja, reformou ela, fez uma igreja bonitinha. Daqui a pouco você tirou a igreja bonitinha e fez uma igreja mais bonita ainda. E além disso, o cuidado do povo.
Tudo isso em 2 anos e meio de pandemia. Foi, dentro da pandemia. Mano, isso é massa. É que é Eu Deus. gostei disso. É Deus. Você quer que eu fale pra você? Sabe por quê? Porque inovação aqui em Goiânia não é difícil. O povo é receptivo. Coisas novas, né? Acha bom, entendeu? Mas uma inovação lá em Alagoas. 32 anos, né? Né? A tradição. E 2 anos de tradições ali. As presos, tradições, né? isso. É um povo Eu muito acho apegado que à o senhor. local, né? Eu acho que o pastor Enoque trouxe no simpósio uma palavra para mandando os obreiros fazer o discernimento do seu tempo. Discernir. Gente, a gente prega o que a igreja raiz, que é a igreja primitiva. Os componentes do culto, oração, pregação da palavra, louvores a Deus, reverência, temor ao Senhor ainda se mantém. Mas tem pessoas que querem ficar ainda o pastoreio de 30 anos atrás. E não quer discernir o seu tempo, porque exige de mim e exige do Senhor muito. Sim. Você entendeu? Para você, esse novo ambiente, você né? se adaptar, para você... Mas Marcos, pastor Marcos, nós vemos isso com Cristo. Quando Cristo chega, ele usa barco para ministrar. Ninguém pregava em barco. Todo mundo só pregava dentro dos templos na sinagoga. Jesus vem para a praia, usa um barco, usa o que tem de disponível para alcançar o máximo. Então vamos lá, ele pega o barco, o povo fica na praia, o vento sopra, leva a voz dele para mais alcança o longe maior número de gente. pessoas. Então esse é o propósito. Eu falo para os meus obreiros lá em Alagoas, precisamos usar o que tem de novo hoje para chegarmos. Então hoje, advento da internet, das redes sociais, quando eu chego em Alagoas, eu sou tido como pastor blogueirinho, né? Legal. Porque isso, né? Instagram, Facebook, e aí eu implemento o Instagram na igreja, movimento essa ferramenta, vem a pandemia. O que é que virou a igreja? Culto online. E tinha gente que era falava mal necessário, da né? internet, falava mal das redes sociais. Isso. E agora a única plataforma que ele tem para pregar é o evangelho. É o evangelho, né? As plataformas digitais, os meios, me faltou a palavra aqui agora, as redes sociais, aliás, né? Então nós levamos essa inovação. Isso é muito bom. Entendendo o ambiente, entendendo o tempo. Eu me lembro que quando eu chego em Alagoas, o costume ainda era de partir o pão com a mão. Né? E aí eu chego na primeira ceia e já levo o pão cortado, aquela coisa já diferenciada. E chega um obreiro para mim numa reunião e fala: pastor, eu não vou tomar mais ceia com o senhor. Olha só. Eu falei: tudo bem. Por que o senhor não vai mais tomar ceia comigo? Porque o senhor, aqui a gente parte o pão com a mão, e o senhor agora traz o pão todo cortado na faca e tal. Não vou. Então para ele era. Aí eu falei para ele: o senhor está certo. E ele fica surpreso, né? Que ele não esperava essa minha fala. Imaginou um confronto, né? Sim. Eu falei: não, o senhor está certo. O senhor está certo. Mas eu só quero pensar uma coisa. Aonde fala que partia o pão com a mão? Fala que partia. No partir do pão. Mas o senhor está certo em não ceiar mesmo comigo. Porque o pão naquela época não se comprava na padaria. O pão daquela época não tinha fermento. Aí eu fui... Sim, fazendo ele refletir. E aí... ele chegou um dia para mim e falou assim: pastor, eu que estava errado. Se o senhor for ver, está faltando mais coisa aqui na ceia que a gente tem que fazer. Né? Porque ele estava fechado. Então, quando eu chego, encontro esse ambiente. E aí, lembra que eu falei que eu aprendi com Deus? Que descer até o mundo, Deus não desce. Jesus não desce para nos levar para o mundo dele. Isso. Então, eu desci até o mundo daquele obreiro para fazer ele descer e trazer ele comigo. Sim. E aí é o resultado.
eu não deixei ninguém para trás. Sim. Chegamos todos do outro lado. Graças a Deus. Porque nós entendemos, ele é daqui, ele foi criado assim, ele não é culpado. Ele foi, imagina você ser criado numa cultura a vida toda. Chega hoje um cara lá dizendo que agora é diferente. E aí eu tive a paciência. Uma das coisas que eu aprendi com o bispo tem muita paciência. O bispo, quando me colocou em Alagoas, falou assim: Jacques, deixa eu te dizer uma coisa. Tem coisa que até hoje eu não mudei no Brás. Sim. No momento certo, o Espírito Santo vai te direcionar. Sim. E você vai fazer. Então, eu vou tendo essa paciência com eles, entendendo que para eles era também algo novo, como era para mim, e que eu tinha que mostrar o caminho para eles chegar no mundo onde eu cheguei. E aí deu certo. Dessa experiência que você teve, eu lembrei do professor que entrou no seminário, né? Colocou assim pra gente assim: qual o mais importante? Escreveu na lousa. Qual o mais importante? Aí embaixo colocou: número 1, pão. Número 2, vinho. Aí falou: responde ele. Mas eu não quero que você responda que é o pão nem o vinho. Eu quero que você justifique. Você vai dizer número 1 ou número 2 e justificar. E todo mundo, inclusive eu, vamos lá, justificar. Não, eu acho que é o pão, eu acho que é o vinho. E cada um justificava. O mais importante? Não, é o mais importante e tal. Aí quando terminou, ele falou assim, apagou na lousa o pão e o vinho. Aí colocou assim: parti. Ele falou: o pão você tem em casa, mas não é Santa Ceia. O vinho você tem em casa, mas não é Santa Ceia. O mais importante é o partir. Partir é a comunhão. A Santa Ceia, aí ele deu a aula, né, da Santa Ceia. Eu aprendi aqui com o senhor muito. Eu sei que o senhor vai pregar daqui a pouco. O senhor pregou ontem, hoje o senhor já levantou, já pregou individualmente para amigos nossos. Ela já pregou para amigas lá. E agora o senhor está pregando aqui virtualmente. Daqui a pouco o senhor vai pregar à noite para um bom número de gente. E eu quero agradecer muito ao senhor. Marcos, eu que agradeço pela oportunidade, você, o Tiago e nos... Daniel. Gabriel. Gabriel, Tiago, eu disse no começo, pode me chamar que eu vou responder. Tiago, Gabriel. Essa oportunidade, um papo gostoso. Eu gosto de falar de Cristo, eu gosto de falar de igreja, eu gosto de falar de família. Passa a hora, acho que dá uma hora aqui já mais de uma hora. Porque é gostoso, né? Falar de Cristo. E Deus tem nos proporcionado chegar a lugares como esse, né? O podcast BleaCast. BleaCast. É uma honra para nós, agradeço. Eu costumo dizer que eu não prego, que eu dou uma saudação, né? Prega tantos homens aí. Não, eu acho que o senhor prega é muito. Não, prego não. Se o senhor só dá saudação, continue dando essa saudação. Ontem naquela vigília, meu Deus do céu. A gente, Deus tem dado graça, tem buscado Deus. É muito gostoso servir o Rei. E eu tenho prazer nisso. Eu sei que já está no final, mas você fez uma observação. Pastor, cadê os cabelos brancos, a falta de cabelo? É porque, na bem da verdade, eu não me sinto que estou trabalhando. Eu amo tanto que faço, deleite, que eu não né? vejo como trabalho, vejo como eu tiro férias às vezes e vou pregar em alguns igrejas amigos. Mas você não está de férias? Eu falei, estou, mas para mim não é trabalho isso. Eu não vejo como trabalho, eu não vejo como sentença. É gostoso. É bom. Não me sinto. Quando eu estava na transportadora, era empresário, eu também sentia dessa mesma forma. Eu não sentia que estava trabalhando. Para mim ali era diversão. Servir o reino também para mim é uma diversão. Com todo o respeito da palavra, que alguns podem interpretar diversão como se não tivesse valor, tivesse responsabilidade. Né? Porque às vezes quando você se diverte não tem aquela responsabilidade. Mas com muita responsabilidade, muito temor, eu amo o que faço. E aí eu não sinto peso. E aprendi ao longo da caminhada a depender de Deus. Quando chega a pandemia, o meu tesoureiro fala, pastor, e agora? Como vai ser? Eu falei, não sei, a igreja não é minha. A igreja é de Cristo.
Se faltar, é porque ele permitiu. A igreja é dele, não tenho que me preocupar com isso. Eu ministrava ontem na vigília na casa do oleiro, quando os discípulos chegam para Cristo e falam, olha, o lugar é deserto, o tempo é adiantado, como se Jesus não pudesse fazer o milagre. Eles estavam preocupados com o sobrenatural. E eu aprendi que eu não tenho que me preocupar com o sobrenatural. A minha parte é servir. Jesus fala para eles, servi-os. Jesus está dizendo, se preocupe com a sua parte. Então eu me preocupo em fazer a minha parte. É o que? Servir. O milagre, a provisão é Jesus que traz. Muito obrigado por você. Pastor Daniel, Pastor Gabriel, foi um prazer estar aqui, apesar que era só... Daniel não, Marcos. Marcos. Aí você. Eu também. Tá vendo aí? Tem igual. Estamos em casa. Tá tudo dentro da Bíblia, pô. Marcos, Gabriel, Daniel, Felipe, tudo faz parte. Tudo é abençoado. Foi até como é que se diz? Uma surpresa, né? Sim. Ter sido convidada, gente, porque é a primeira vez. Primeiro podcast que ela participa. Nem do meu ela não participa. Nem do meu, viu, Marcos? Você tá com moral. Nem do meu participa. Eu acompanho muito meu esposo, mas para sentar aqui. Aí quando ele falou assim, senta, eu falei, vou sentar aqui, mas é aqui, ó. A confiança dele. Muito obrigado, Deus continue abençoando vocês. E foi um prazer. Olha, gente, eu vou ficar de longe torcendo para que Deus promova grandes bênçãos para vocês. Amém. Toma Amém. posse. Vocês já são referências, tá? Amém. Vocês já são referências para nós. E tem a Goiânia e os goianos como uma cidade amiga, como os goianos como amigos. Pensa. A gente Bênção. ama Glória a Deus. receber os homens de Deus, as mulheres de Deus. Amém. Glória a Pensa, Deus. eu agradeço Glória a aí. Deus. Deus vai fazer muito através de sua vida, pastor. Amém. Eu tomo Viu? posse. Você é Você tem uma característica muito bonita que o Evangelho precisa. Os homens de Deus antes não oravam assim para... A igreja do século I não orava assim, eu gostaria que fossem curados. Eles só tinham a ousadia. A única oração que eles faziam eu quero ser ousado para fazer isso. Então essa eu acho que é a característica marcante da sua vida e do seu ministério. Você sabe quem está aí dentro de você e você vai lá e faz. Porque você crê de que esse Deus vai te honrar na hora que você faz. A palavra do Senhor vai nos dizer que Ele não nos deu o espírito de temor, mas de ousadia. O que é fé? É colocar o pé e Deus colocar a escada. Nós honramos a Deus quando nós tomamos atitudes em direcionamento do sobrenatural. E aí ele honra, Elias fala, não vai chover. Deus se agrada disso, porque nós honramos Ele. Então quando nós chegamos em Maceió, eu falei para o meu obreiro, Deus vai nos dar a maior igreja do estado. Não por soberba, não, mas para que pudéssemos agregarmos o máximo de pessoas. Deus vai nos dar uma igreja confortável, bonita, elegante, chique. E Deus fez tudo isso. Porque quando nós sonhamos, eu preguei dias atrás na igreja, pedi, e eu vou pedir para você que está me assistindo aqui, por favor, sonha, mas sonha grande. Não sonha pequeno. Porque quem vai realizar os teus sonhos não é a tua capacidade, não é o teu intelecto, não é o teu conhecimento, não é a tua influência. Quem vai realizar os teus sonhos é o Senhor. Então, por favor, sonha grande, que Deus realiza. Amém. Que Deus te dê força para você ir realizar. Amém. Gente, estamos encerrando. Quando ele voltar aqui, o pastor Jacques voltar, mas a pastora Cláudia, nós vamos ter a parte 2, tá, pastora Cláudia? O episódio 2. Muito bom. Deus abençoe você. Nós estamos iniciando mais um mês chamado mês de março. E eu tenho certeza que Deus vai guardar, proteger você. Que Deus te abençoe. Esse episódio aqui você aprendeu de como ser guiado por Deus. Como ser dirigido por Deus. Que você também tenha a ousadia do Espírito para você ir realizar, tá? Siga como eles, abençoando e também abençoado por Deus. Aqui o Bleacast
todos os sábados às 16 horas nós temos conteúdo de espiritualidade cristã de forma criativa e contemporânea para abençoar você e sua família. Obrigado também, Gabriel, por você estar aqui presente. Eu falei que hoje você não iria cantar, mas compensa muito ouvir o Gabriel cantar. Eu gosto de uma música do Gabriel, ele não canta muitas vezes, mas eu gosto de uma música. Ele... Quando você convidar o Gabriel para a igreja, manda ele cantar O Homens da Mão Furada. Está passando por aqui. É isso aí. Essa música. Vai cantar lá em Alagoas. O Homem da Mão Furada está passando por aqui. Sinta ele aí. Sinta ele aí. O homem das mãos furadas está passando por aqui. Sinta ele aí. Sinta ele aí. Grande abraço, pastor. Deus te abençoe. Deus abençoe.